Presidência da República. Secretaria-Geral. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. Dispõe sobre a organização da administração federal, estabelece diretrizes para a reforma administrativa e dá outras providências. Texto atualizado. O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o artigo 9 graus, segundo, do Ato Institucional nº 4, de 7 de dezembro de 1966, decreta. Título I. Da Administração Federal. Art. 1º. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República auxiliado pelos Ministros de Estado. Art. 2º. O Presidente da República e os Ministros de Estado exercem as atribuições de sua competência constitucional, legal e regulamentar com o auxílio dos órgãos que compõem a administração federal. Art. 3º. Respeitada a competência constitucional do Poder Legislativo estabelecida no artigo 46, inciso 2º e 4º da Constituição, o Poder Executivo regulará a estruturação, as atribuições e o funcionamento dos órgãos da administração federal. Redação dada pelo Decreto-Lei nº 900, de 1969. Art. 4 graus. A administração federal compreende: I. A administração direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. Segunda, a administração indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria: A. Autarquias. B. Empresas públicas. C. Sociedades de economia mista. D. Fundações públicas, incluído pela Lei nº 7.596, de 1987. Parágrafo único. As entidades compreendidas na administração indireta vinculam-se ao Ministério em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade, renumerado pela Lei nº 7.596, de 1987. Segundo, revogado pela Lei nº 7.596, de 1987. Terceiro, revogado pela Lei nº 7.596, de 1987. Art. 5º. Para os fins desta lei, considera-se: I. Autarquia, o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. Segunda, empresa pública, a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para a exploração de atividade econômica que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito. Redação dada pelo Decreto-Lei nº 900, de 1969. Terceira, sociedade de economia mista, a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União ou à entidade da administração indireta. Redação dada pelo Decreto-Lei nº 900, de 1969. Quarta, fundação pública, a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes, incluído pela Lei nº 7.596, de 1987. Primeiro, no caso do inciso 3º, quando a atividade for submetida a regime de monopólio estatal, a maioria acionária caberá apenas à União, em caráter permanente. Segundo, o Poder Executivo enquadrará as entidades da administração indireta existentes nas categorias constantes deste artigo. Terceiro, as entidades de que trata o inciso 4º deste artigo adquirem personalidade jurídica com a inscrição da escritura pública de sua constituição no Registro Civil de pessoas jurídicas, não se lhes aplicando as demais disposições do Código Civil concernentes às fundações, incluído pela Lei nº 7.596, de 1987. Título 2º. Dos princípios fundamentais. Art. 6º. As atividades da administração federal obedecerão aos seguintes princípios fundamentais: I. Planejamento. Segunda, coordenação. Terceira, descentralização. Quarta, delegação de competência. V. Controle. Capítulo I. Do planejamento.
Art. 7º. A ação governamental obedecerá a planejamento que vise a promover o desenvolvimento econômico-social do país e a segurança nacional, norteando-se segundo planos e programas elaborados, na forma do título 3º, e compreenderá a elaboração e atualização dos seguintes instrumentos básicos: a. Plano Geral de Governo. B. Programas gerais, setoriais e regionais, de duração plurianual. C. Orçamento Programa Anual. D. Programação Financeira de Desembolso. Capítulo 2º. Da Coordenação. Art. 8º. As atividades da Administração Federal e, especialmente, a execução dos planos e programas de governo serão objeto de permanente coordenação. Primeiro, a coordenação será exercida em todos os níveis da administração, mediante a atuação das chefias individuais, a realização sistemática de reuniões com a participação das chefias subordinadas e a instituição e funcionamento de comissões de coordenação em cada nível administrativo. Segundo, no nível superior da administração federal, a coordenação será assegurada através de reuniões do Ministério, reuniões de ministros de Estado responsáveis por áreas afins, atribuição de incumbência coordenadora a um dos ministros de Estado, artigo 36, funcionamento das secretarias gerais, artigo 23, 1º, e coordenação central dos sistemas de atividades auxiliares, artigo 31. Terceiro, quando submetidos ao Presidente da República, os assuntos deverão ter sido previamente coordenados com todos os setores neles interessados, inclusive no que respeita aos aspectos administrativos pertinentes, através de consultas e entendimentos, de modo a sempre compreenderem soluções integradas e que se harmonizem com a política geral e setorial do governo. Idêntico procedimento será adotado nos demais níveis da administração federal, antes da submissão dos assuntos à decisão da autoridade competente. Art. 9. Os órgãos que operam na mesma área geográfica serão submetidos à coordenação com o objetivo de assegurar a programação e execução integrada dos serviços federais. Parágrafo único. Quando ficar demonstrada a inviabilidade de celebração de convênio, a linha B do 1º do artigo 10, com os órgãos estaduais e municipais que exerçam atividades idênticas, os órgãos federais buscarão com eles coordenar-se, para evitar dispersão de esforços e de investimentos na mesma área geográfica. Capítulo 3º. Da descentralização. Art. 10. A execução das atividades da administração federal deverá ser amplamente descentralizada. Primeiro, a descentralização será posta em prática em 3 planos principais. A. Dentro dos quadros da administração federal, distinguindo-se claramente o nível de direção do de execução. B. Da administração federal para a das unidades federadas, quando estejam devidamente aparelhadas e mediante convênio. C. Da administração federal para a órbita privada, mediante contratos ou concessões. 2 graus em cada órgão da administração federal. Os serviços que compõem a estrutura central de direção devem permanecer liberados das rotinas de execução e das tarefas de mera formalização de atos administrativos, para que possam concentrar-se nas atividades de planejamento, supervisão, coordenação e controle. Terceiro, a administração casuística, assim entendida a decisão de casos individuais, compete, em princípio, ao nível de execução, especialmente aos serviços de natureza local, que estão em contato com os fatos e com o público. Quarto, compete à estrutura central de direção o estabelecimento das normas, critérios, programas e princípios, que os serviços responsáveis pela execução são obrigados a respeitar na solução dos casos individuais e no desempenho de suas atribuições. Quinto, ressalvados os casos de manifesta impraticabilidade ou inconveniência, a execução de programas federais de caráter nitidamente local deverá ser delegada, no todo ou em parte, mediante convênio, aos órgãos estaduais ou municipais incumbidos de serviços correspondentes. Sexto, os órgãos federais responsáveis pelos programas conservarão a autoridade normativa e exercerão controle e fiscalização indispensáveis sobre a execução local, condicionando-se a liberação dos recursos ao fiel cumprimento dos programas e convênios. Sétimo, para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle e com o objetivo de impedir o crescimento desmesurado da máquina administrativa, a administração procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante contrato, desde que exista, na área, iniciativa privada suficientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos de execução. Oitavo, a aplicação desse critério está condicionada, em qualquer caso, aos ditames do interesse público e às conveniências da segurança nacional. Capítulo 4. Da delegação de competência. Vide Decreto número 83.937, de 1979. Art. 11.
A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, com o objetivo de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões, situando-as na proximidade dos fatos, pessoas ou problemas a atender. Art. 12. É facultado ao Presidente da República, aos ministros de Estado e, em geral, às autoridades da administração federal delegar competência para a prática de atos administrativos, conforme se dispuser em regulamento. Parágrafo único. O ato de delegação indicará com precisão a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto de delegação. Capítulo V. Do controle. Art. 13. O controle das atividades da administração federal deverá exercer-se em todos os níveis e em todos os órgãos, compreendendo, particularmente: a. O controle, pela chefia competente, da execução dos programas e da observância das normas que governam a atividade específica do órgão controlado. b. O controle, pelos órgãos próprios de cada sistema, da observância das normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares. c. O controle da aplicação dos dinheiros públicos e da guarda dos bens da União pelos órgãos próprios do sistema de contabilidade e auditoria. Art. 14. O trabalho administrativo será racionalizado mediante simplificação de processos e supressão de controles que se evidenciarem como puramente formais ou cujo custo seja, evidentemente, superior ao risco. Título 3º. Do planejamento, do orçamento-programa e da programação financeira. Art. 15. A ação administrativa do Poder Executivo obedecerá a programas gerais, setoriais e regionais de duração plurianual, elaborados através dos órgãos de planejamento, sob a orientação e a coordenação superiores do Presidente da República. Primeiro, cabe a cada ministro de Estado orientar e dirigir a elaboração do programa setorial e regional correspondente a seu ministério e ao ministro de Estado, chefe da Secretaria de Planejamento, auxiliar diretamente o Presidente da República na coordenação, revisão e consolidação dos programas setoriais e regionais e na elaboração da programação geral do governo. Redação dada pela Lei nº 6.036, de 1974. Segundo, com relação à administração militar, observar-se-á a finalidade precípua que deve regê-la, tendo em vista a destinação constitucional das Forças Armadas, sob a responsabilidade dos respectivos ministros, que são os seus comandantes superiores. Redação dada pelo Decreto-Lei nº 900, de 1969. Terceiro, a aprovação dos planos e programas gerais, setoriais e regionais é da competência do Presidente da República. Art. 16. Em cada ano, será elaborado um orçamento-programa, que pormenorizará a etapa do programa plurianual a ser realizada no exercício seguinte e que servirá de roteiro à execução coordenada do programa anual. Parágrafo único. Na elaboração do orçamento-programa serão considerados, além dos recursos consignados no orçamento da União, os recursos extra-orçamentários vinculados à execução do programa do governo. Art. 17. Para ajustar o ritmo de execução do orçamento-programa ao fluxo provável de recursos, o Ministério do Planejamento e Coordenação Geral e o Ministério da Fazenda elaborarão, em conjunto, a programação financeira de desembolso, de modo a assegurar a liberação automática e oportuna dos recursos necessários à execução dos programas anuais de trabalho. Art. 18. Toda atividade deverá ajustar-se à programação governamental e ao orçamento-programa e os compromissos financeiros só poderão ser assumidos em consonância com a programação financeira de desembolso. Título 4. Da supervisão ministerial. Vide Lei nº 6.036, de 1974. Art. 19. Todo e qualquer órgão da administração federal, direta ou indireta, está sujeito à supervisão do ministro de Estado competente, excetuados unicamente os órgãos mencionados no artigo 32, que estão submetidos à supervisão direta do Presidente da República. Art. 20. O ministro de Estado é responsável, perante o Presidente da República, pela supervisão dos órgãos da administração federal enquadrados em sua área de competência. Parágrafo único. A supervisão ministerial exercer-se-á através da orientação, coordenação e controle das atividades dos órgãos subordinados ou vinculados ao Ministério, nos termos desta lei. Art. 21. O ministro de Estado exercerá a supervisão de que trata este título com apoio nos órgãos centrais. Redação dada pelo Decreto-Lei nº 900, de 1969. Parágrafo único. No caso dos ministros militares, a supervisão ministerial terá, também, como objetivo, colocar a administração dentro dos princípios gerais estabelecidos nesta lei, em coerência com a destinação constitucional precípua das Forças Armadas, que constitui a atividade a fim dos respectivos ministérios, incluído pelo Decreto-Lei nº 900, de 1969. Art. 22.
Haverá na estrutura de cada Ministério Civil os seguintes órgãos centrais, vide Lei nº 6.228, de 1975. I. Órgãos centrais de planejamento, coordenação e controle financeiro. Segunda, órgãos centrais de direção superior. Art. 23. Os órgãos a que se refere o item I do artigo 22 têm a incumbência de assessorar diretamente o ministro de Estado e, por força de suas atribuições, em nome e sob a direção do ministro, realizar estudos para formulação de diretrizes e desempenhar funções de planejamento, orçamento, orientação, coordenação, inspeção e controle financeiro, desdobrando-se em, vide Decreto número 64.135, de 25 de dezembro de 1969, vide Lei número 6.228, de 1975. E, uma Secretaria-Geral. Segunda, uma Inspetoria-Geral de Finanças. Primeiro, a Secretaria-Geral atua como órgão setorial de planejamento e orçamento, na forma do título terceiro, e será dirigida por um secretário-geral, o qual poderá exercer funções delegadas pelo Ministro de Estado. Segundo, a Inspetoria-Geral de Finanças, que será dirigida por um inspetor-geral, integra, como órgão setorial, os sistemas de administração financeiro, contabilidade e auditoria, superintendendo o exercício dessas funções no âmbito do Ministério e cooperação com a Secretaria-Geral no acompanhamento da execução do programa e do orçamento. Terceiro, além das funções previstas neste título, a Secretaria-Geral do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral exercerá as atribuições de órgão central dos sistemas de planejamento e orçamento, e a Inspetoria-Geral de Finanças do Ministério da Fazenda, as de órgão central do Sistema de Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria. Redação dada pelo Decreto-Lei nº 900, de 1969. Art. 24. Os órgãos centrais de direção superior, artigo 22, item 2º. Executam funções de administração das atividades específicas e auxiliares do Ministério e serão, preferentemente, organizados em base departamental, observados os princípios estabelecidos nesta lei. Vide Lei nº 6.228, de 1975. Art. 25. A supervisão ministerial tem por principal objetivo, na área de competência do Ministro de Estado, e assegurar a observância da legislação federal. Segunda, promover a execução dos programas do governo. Terceira, fazer observar os princípios fundamentais enunciados no título 2º. Quarta, coordenar as atividades dos órgãos supervisionados e harmonizar sua atuação com a dos demais ministérios. V. Avaliar o comportamento administrativo dos órgãos supervisionados e diligenciar no sentido de que estejam confiados a dirigentes capacitados. Sexta, proteger a administração dos órgãos supervisionados contra interferências e pressões ilegítimas. Sétima, fortalecer o sistema do mérito. Oitava, fiscalizar a aplicação e utilização de dinheiros, valores e bens públicos. Nona, acompanhar os custos globais dos programas setoriais do governo, a fim de alcançar uma prestação econômica de serviços. X. Fornecer ao órgão próprio do Ministério da Fazenda os elementos necessários à prestação de contas do exercício financeiro. X. É transmitir ao Tribunal de Contas, sem prejuízo da fiscalização deste, informes relativos à administração financeira e patrimonial dos órgãos do Ministério. Art. 26. No que se refere à administração indireta, a supervisão ministerial visará assegurar, essencialmente, e a realização dos objetivos fixados nos atos de constituição da entidade. Segunda, a harmonia com a política e a programação do governo no setor de atuação da entidade. Terceira, a eficiência administrativa. Quarta, a autonomia administrativa, operacional e financeira da entidade. Parágrafo único. A supervisão exercer-se-á mediante adoção das seguintes medidas, além de outras estabelecidas em regulamento. A. Indicação ou nomeação pelo ministro ou, se for o caso, eleição dos dirigentes da entidade, conforme sua natureza jurídica. B. Designação, pelo ministro dos representantes do governo federal nas Assembleias Gerais e órgãos de administração ou controle da entidade. C. Recebimento sistemático de relatórios, boletins, balancetes, balanços e informações que permitam ao ministro acompanhar as atividades da entidade e a execução do orçamento-programa e da programação financeira aprovados pelo governo. D. Aprovação anual da proposta de orçamento-programa e da programação financeira da entidade, no caso de autarquia. E aprovação de contas, relatórios e balanços, diretamente ou através dos representantes ministeriais nas assembleias e órgãos de administração ou controle. F. Fixação, em níveis compatíveis com os critérios de operação econômica, das despesas de pessoal e de administração.
G. Fixação de critérios para gastos de publicidade, divulgação e relações públicas. H. Realização de auditoria e avaliação periódica de rendimento e produtividade. I. Intervenção, por motivo de interesse público. Art. 27. Assegurada a supervisão ministerial, o Poder Executivo outorgará aos órgãos da Administração Federal a autoridade executiva necessária ao eficiente desempenho de sua responsabilidade legal ou regulamentar. Parágrafo único. Assegurar-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista condições de funcionamento idênticas às do setor privado, cabendo a essas entidades, sob a supervisão ministerial, ajustar-se ao Plano Geral do Governo. Art. 28. A entidade da administração indireta deverá estar habilitada e prestar contas da sua gestão, pela forma e nos prazos estipulados em cada caso. Segunda, prestar a qualquer momento, por intermédio do Ministro de Estado, as informações solicitadas pelo Congresso Nacional. Terceira, evidenciar os resultados positivos ou negativos de seus trabalhos, indicando suas causas e justificando as medidas postas em prática ou cuja adoção se impuser, no interesse do serviço público. Art. 29. Em cada Ministério Civil, além dos órgãos centrais de que trata o artigo 22, o Ministro de Estado disporá da assistência direta e imediata de I. Gabinete. Segunda, consultor jurídico, exceto no Ministério da Fazenda. Terceira, Divisão de Segurança e Informações. Primeiro, o gabinete assiste o Ministro de Estado em sua representação política e social e incumbe-se das relações públicas, encarregando-se do preparo e despacho do expediente pessoal do ministro. Segundo, o consultor jurídico incumbe-se do assessoramento jurídico do Ministro de Estado. Terceira, Divisão de Segurança e Informações colabora com a Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional e com o Serviço Nacional de Informações. Quarto, no Ministério da Fazenda, o Serviço de Consulta Jurídica continua afeto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e aos seus órgãos integrantes, cabendo a função de consultor jurídico do Ministro de Estado ao Procurador-Geral, nomeado em comissão, pelo critério de confiança e livre escolha, entre bacharéis em Direito. Título V. Dos Sistemas de Atividades Auxiliares. Art. 30. Serão organizadas sob a forma de sistemas atividades de pessoal, orçamento, estatística, administração financeira, contabilidade e auditoria e serviços gerais, além de outras atividades auxiliares comuns a todos os órgãos da administração que, a critério do Poder Executivo, necessitem de coordenação central. Vide Decreto número 64.777, de 1969. Primeiro, os serviços incumbidos do exercício das atividades de que trata este artigo consideram-se integrados no sistema respectivo e ficam, consequentemente, sujeitos à orientação normativa, à supervisão técnica e à fiscalização específica do órgão central do sistema, sem prejuízo da subordinação ao órgão em cuja estrutura administrativa estiverem integrados. Segundo, o chefe do órgão central do sistema é responsável pelo fiel cumprimento das leis e regulamentos pertinentes e pelo funcionamento eficiente e coordenado do sistema. Terceiro, é dever dos responsáveis pelos diversos órgãos competentes dos sistemas atuar de modo a imprimir o máximo rendimento e a reduzir os custos operacionais da administração. 4 graus junto ao órgão central de cada sistema poderá funcionar uma comissão de coordenação, cujas atribuições e composição serão definidas em decreto. Art. 31. Revogado pelo Decreto-Lei nº 900, de 1968. Art. 31. A estruturação dos sistemas de que trata o artigo 30 e a subordinação dos respectivos órgãos centrais serão estabelecidas em decreto. Redação dada pelo Decreto-Lei nº 900, de 1969. Título 6º. Da Presidência da República. Art. 32. A Presidência da República é constituída essencialmente pelo Gabinete Civil e pelo Gabinete Militar. Também dela fazem parte, como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da República, redação dada pela Lei nº 7.232, de 1984, vide Lei nº 7.739, de 20 de março de 1989, vide Decreto nº 99.180, de 1990, vide Lei nº 8.490, de 1992, vide Lei nº 9.649, de 1998, vide Lei nº 10.683. De 28 de maio de 2003. E o Conselho de Segurança Nacional, redação dada pela Lei nº 7.232, de 1984. Segunda, o Conselho de Desenvolvimento Econômico, redação dada pela Lei nº 7.232, de 1984.
Terceira, o Conselho de Desenvolvimento Social, redação dada pela Lei nº 7.232, de 1984. Quarta, a Secretaria de Planejamento, redação dada pela Lei nº 7.232, de 1984. V. O Serviço Nacional de Informações, redação dada pela Lei nº 7.232, de 1984. Sexta, o Estado-Maior das Forças Armadas, redação dada pela Lei nº 7.232, de 1984. Sétima, o Departamento Administrativo do Serviço Público, redação dada pela Lei nº 7.232, de 1984. Oitava, a Consultoria Geral da República, redação dada pela Lei nº 7.232, de 1984. Nona, o Alto Comando das Forças Armadas, redação dada pela Lei nº 7.232, de 1984. X, o Conselho Nacional de Informática e Automação, redação dada pela Lei nº 7.232, de 1984. Parágrafo único. O chefe do Gabinete Civil, o chefe do Gabinete Militar, o chefe da Secretaria de Planejamento, o chefe do Serviço Nacional de Informações e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas são ministros de Estado titulares dos respectivos órgãos. Redação dada pela Lei nº 7.232, de 1984. Art. 33. Ao Gabinete Civil incumbe e assistir, direta e imediatamente, o Presidente da República no desempenho de suas atribuições, em especial, nos assuntos referentes à administração civil. Segunda, promover a divulgação de atos e atividades governamentais. Terceira, acompanhar a tramitação de projetos de lei no Congresso Nacional e coordenar a colaboração dos ministérios e demais órgãos da administração, no que respeita aos projetos de lei submetidos à sanção presidencial. Vide Lei nº 8.028, de 1990, vide Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003. Art. 34. Ao Gabinete Militar incumbe e assistir, direta e imediatamente, o Presidente da República no desempenho de suas atribuições, em especial, nos assuntos referentes à segurança nacional e à administração militar. Segundas, zelar pela segurança do Presidente da República e dos palácios presidenciais. Parágrafo único. O chefe do Gabinete Militar exerce as funções de Secretário-Geral do Conselho de Segurança Nacional. Título 7º. Dos Ministérios e respectivas áreas de competência. Art. 35. Os ministérios são os seguintes: redação dada pela Lei nº 6.036, de 1974. Vide Lei nº 7.739, de 20 de março de 1989. Vide Lei nº 7.927. De 1989, vide Lei nº 8.422, de 1992, vide Lei nº 8.490, de 1992, vide Lei nº 9.649, de 1998, vide Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003. Ministério da Justiça, redação dada pela Lei nº 6.036, de 1974. Ministério das Relações Exteriores, redação dada pela Lei nº 6.036, de 1974. Ministério da Fazenda, redação dada pela Lei nº 6.036, de 1974. Ministério dos Transportes, redação dada pela Lei nº 6.036, de 1974. Ministério da Agricultura, redação dada pela Lei nº 6.036, de 1974. Ministério da Indústria e do Comércio, redação dada pela Lei nº 6.036, de 1974. Ministério das Minas e Energia, redação dada pela Lei nº 6.036, de 1974. Ministério do Interior, redação dada pela Lei nº 6.036, de 1°.5.1974. Ministério da Educação e Cultura, redação dada pela Lei nº 6.036, de 1974. Ministério do Trabalho, redação dada pela Lei nº 6.036, de 1974. Ministério da Previdência e Assistência Social, redação dada pela Lei nº 6.036, de 1974. Ministério da Saúde, redação dada pela Lei nº 6.036, de 1974. Ministério das Comunicações, redação dada pela Lei nº 6.036, de 1974. Ministério da Marinha, redação dada pela Lei nº 6.036, de 1974.
Ministério do Exército, redação dada pela Lei nº 6.036, de 1974. Ministério da Aeronáutica, redação dada pela Lei nº 6.036, de 1974. Parágrafo único. Os titulares dos ministérios são ministros de Estado, art. 20, incluído pela Lei nº 6.036, de 1974. Art. 36. Para auxiliá-lo na coordenação de assuntos afins ou interdependentes que interessem a mais de um ministério, o Presidente da República poderá incumbir de missão coordenadora um dos ministros de Estado, cabendo essa missão, na ausência de designação específica ao ministro de Estado-chefe da Secretaria de Planejamento. Redação dada pela Lei nº 6.036, de 1974, vide Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003. Primeiro-Ministro Coordenador, sem prejuízo das atribuições da pasta ou órgão de que for titular, atuará em harmonia com as instruções emanadas do Presidente da República, buscando os elementos necessários ao cumprimento de sua missão mediante cooperação dos ministros de Estado em cuja área de competência estejam compreendidos os assuntos objeto de coordenação. Redação dada pela Lei nº 6.036, de 1974, vide Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003. Segundo o ministro coordenador formulará soluções para a decisão final do Presidente da República. Redação dada pela Lei nº 6.036, de 1974, vide Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003. Art. 37. O Presidente da República poderá prover até 4 cargos de ministro extraordinário para o desempenho de encargos temporários de natureza relevante. Redação dada pelo Decreto-Lei nº 900, de 1969, vide Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003. Parágrafo único. Revogado pelo Decreto-Lei nº 900, de 1968. Art. 38. O ministro extraordinário e o ministro coordenador disporão de assistência técnica e administrativa essencial para o desempenho das missões de que forem incumbidos pelo Presidente da República na forma por que se dispuser em decreto. Vide Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003. Art. 39. Os assuntos que constituem a área de competência de cada ministério são, a seguir, especificados. Vide Lei nº 7.739, de 20 de março de 1989, vide Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003. Ministério da Justiça. I. Ordem jurídica, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, garantias constitucionais. Segunda, segurança interna, Polícia Federal. Terceira, administração penitenciária. Quarta, Ministério Público. V. Documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais. Ministério das Relações Exteriores. I. Política internacional. Segunda, Relações diplomáticas, serviços consulares. Terceira, participação nas negociações comerciais, econômicas, financeiras, técnicas e culturais com países e entidades estrangeiras. Quarta, programas de cooperação internacional. Ministério do Planejamento e Coordenação Geral. I. Plano Geral do Governo, sua coordenação. Integração dos planos regionais. Segunda, estudos e pesquisas socioeconômicos, inclusive setoriais e regionais. Terceira, programação orçamentária, proposta orçamentária anual. Quarta, coordenação da assistência técnica internacional. V. Sistemas estatístico e cartográfico nacionais. Sexta, organização administrativa. Ministério da Fazenda. I. Assuntos monetários, creditícios, financeiros e fiscais, poupança popular. Segunda, administração tributária. Terceira, arrecadação. Quarta, administração financeira. V. Contabilidade e auditoria. Sexta, administração patrimonial. Redação dada pela Lei nº 6.228, de 1975. Ministério dos Transportes. I. Coordenação dos transportes. Segunda, transportes ferroviários e rodoviários. Terceira, transportes aquaviários, marinha mercante, portos e vias navegáveis. Quarta, participação na coordenação dos transportes aeroviários, na forma estabelecida no artigo 162. Ministério da Agricultura. I. Agricultura, pecuária, caça, pesca. Segunda, recursos naturais renováveis, flora, fauna e solo. Terceira, organização da vida rural, reforma agrária.
Quarta, estímulos financeiros e creditícios. V. Meteorologia, climatologia. Sexta, pesquisa e experimentação. Sétima, vigilância e defesa sanitária animal e vegetal. Oitava, padronização e inspeção de produtos vegetais e animais ou do consumo nas atividades agropecuárias. Ministério da Indústria e do Comércio. E Desenvolvimento Industrial e Comercial. Segunda, Comércio Exterior. Terceira, Seguros Privados e Capitalização. Quarta, Propriedade Industrial, Registro do Comércio, Legislação Metrológica. V. Turismo. Sexta, Pesquisa e Experimentação Tecnológica. Ministério das Minas e Energia. E Geologia, Recursos Minerais e Energéticos. Segunda, Regime Hidrológico e Fontes de Energia Hidráulica. Terceira, Mineração. Quarta, Indústria do Petróleo. V. Indústria de Energia Elétrica, inclusive de natureza nuclear. Ministério do Interior. E Desenvolvimento Regional. Segunda, radicação de populações, ocupação do território, migrações internas. Terceira, territórios federais. Quarta, saneamento básico. V. Beneficiamento de áreas e obras de proteção contra secas e inundações, irrigação. Sexta, assistência às populações atingidas pelas calamidades públicas. Sétima, assistência ao índio. Oitava, assistência aos municípios. Nona, Programa Nacional de Habitação. Ministério da Educação e Cultura. E Educação, Ensino, exceto o militar, Magistério. Segunda, Cultura, Letras e Artes. Terceira, Patrimônio Histórico, Arqueológico, Científico, Cultural e Artístico. Quarta, Desportos. Ministério do Trabalho e Previdência Social, vide Lei nº 6.036, de 1974. E Trabalho, Organização Profissional e Sindical, Fiscalização. Segunda, Mercado de Trabalho, Política de Emprego. Terceira, Política Salarial. Quarta, Previdência e Assistência Social. V. Política de Imigração. Sexta, Colaboração com o Ministério Público junto à Justiça do Trabalho. Ministério da Saúde. E Política Nacional de Saúde. Segunda, atividades médicas e paramédicas. Terceira, ação preventiva em geral, vigilância sanitária de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos. Quarta, controle de drogas, medicamentos e alimentos. V. Pesquisas médico-sanitárias. Ministério das Comunicações. E Telecomunicações. Segunda, serviços postais. Setor militar. Ministério da Marinha. Art. 54. Ministério do Exército. Art. 59. Ministério da Aeronáutica. Art. 63. Título 8º. Da Segurança Nacional. Capítulo I. Do Conselho de Segurança Nacional. Art. 40. O Conselho de Segurança Nacional é o órgão de mais alto nível no assessoramento direto do Presidente da República, na formulação e na execução da Política de Segurança Nacional. Redação dada pelo Decreto-Lei nº 900, de 1969. Primeiro, a formulação da Política de Segurança Nacional far-se-á, basicamente, mediante o estabelecimento do Conceito Estratégico Nacional. Segundo, no que se refere à execução da Política de Segurança Nacional, o Conselho apreciará os problemas que lhe forem propostos no quadro da conjuntura nacional ou internacional. Redação dada pelo Decreto-Lei nº 900, de 1969. Art. 41. Caberá, ainda, ao Conselho o cumprimento de outras tarefas específicas previstas na Constituição. Art. 42. O Conselho de Segurança Nacional é convocado e presidido pelo Presidente da República, dele participando, no caráter de membros natos, o Vice-Presidente da República, todos os ministros de Estado, inclusive os extraordinários, os chefes dos gabinetes civil e militar da Presidência da República, o chefe do Serviço Nacional de Informações, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e os chefes dos Estados-Maiores da Armada, do Exército e da Aeronáutica. Primeiro, o Presidente da República poderá designar membros eventuais, conforme a matéria a ser apreciada. 2 graus. O Presidente da República pode ouvir o Conselho de Segurança Nacional, mediante consulta a cada um dos seus membros em expediente remetido por intermédio da Secretaria-Geral. Art. 43.
O Conselho dispõe de uma Secretaria-Geral, como órgão de estudo, planejamento e coordenação no campo da segurança nacional e poderá contar com a colaboração de órgãos complementares, necessários ao cumprimento de sua finalidade constitucional. Redação dada pelo Decreto-Lei nº 1093, de 1970. Capítulo 2º. Do Serviço Nacional de Informações. Art. 44. O Serviço Nacional de Informações tem por finalidade superintender e coordenar, em todo o território nacional, as atividades de informação e contra-informação, em particular as que interessem à segurança nacional. Título 9. Das Forças Armadas. Capítulo I. Disposições preliminares. Art. 45. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha de Guerra, pelo Exército e pela Aeronáutica Militar, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e dentro dos limites da lei. As Forças Armadas, essenciais à execução da política de segurança nacional, destinam-se à defesa da pátria e à garantia dos poderes constituídos, da lei e da ordem. Redação dada pelo Decreto-Lei nº 900, de 1969. Parágrafo único. As Forças Armadas, nos casos de calamidade pública, colaborarão com os Ministérios Civis, sempre que solicitadas, na assistência às populações atingidas e no restabelecimento da normalidade. Redação dada pelo Decreto-Lei nº 900, de 1969. Art. 46. O Poder Executivo fixará a organização pormenorizada das Forças Armadas Singulares, Forças Navais, Forças Terrestres e Força Aérea Brasileira, e das Forças Combinadas ou Conjuntas, bem como dos demais órgãos integrantes dos Ministérios Militares, suas denominações, localizações e atribuições. Parágrafo único. Caberá, também, ao Poder Executivo, nos limites fixados em lei, dispor sobre as polícias militares e corpos de bombeiros militares, como forças auxiliares, reserva do Exército. Capítulo 2º. Dos órgãos de assessoramento direto do Presidente da República. Seção I. Do Alto Comando das Forças Armadas. Art. 47. O Alto Comando das Forças Armadas é um órgão de assessoramento do Presidente da República, nas decisões relativas à política militar e à coordenação de assuntos pertinentes às Forças Armadas. Art. 48. Integram o Alto Comando das Forças Armadas os ministros militares, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e os chefes dos Estados-Maiores de cada uma das forças singulares. Art. 49. O Alto Comando das Forças Armadas reúne-se quando convocado pelo Presidente da República e é secretariado pelo chefe do Gabinete Militar da Presidência da República. Seção 2ª. Do Estado-Maior das Forças Armadas. Art. 50. O Estado-Maior das Forças Armadas, órgãos de assessoramento do Presidente da República, tem por atribuições, redação dada pelo Decreto-Lei nº 900, de 1969. E proceder aos estudos para a fixação da política, da estratégia e da doutrina militares, bem como elaborar e coordenar os planos e programas decorrentes. Redação dada pelo Decreto-Lei nº 900, de 1969. Segunda, estabelecer os planos para emprego das forças combinadas ou conjuntas e de forças singulares destacadas para participar de operações militares no exterior, levando em consideração os estudos e as sugestões dos ministros militares competentes. Redação dada pelo Decreto-Lei nº 900, de 1969. Terceira, coordenar as informações estratégicas no campo militar. Redação dada pelo Decreto-Lei nº 900, de 1969. Quarta, coordenar, no que transcenda os objetivos específicos e as disponibilidades previstas no orçamento dos Ministérios Militares, os planos de pesquisas, de desenvolvimento e de mobilização das Forças Armadas e os programas de aplicação de recursos decorrentes. Redação dada pelo Decreto-Lei nº 900, de 1969. V. Coordenar as representações das Forças Armadas no país e no exterior. Redação dada pelo Decreto-Lei nº 900, de 1969. Sexta, proceder aos estudos e preparar as decisões sobre assuntos que lhe forem submetidos pelo Presidente da República. Redação dada pelo Decreto-Lei nº 900, de 1969. Parágrafo único. Revogado pelo Decreto-Lei nº 900, de 1968. Art. 51. A chefia do Estado-Maior das Forças Armadas é exercida por um oficial-general do mais alto posto nomeado pelo Presidente da República, obedecido, em princípio, o critério de rodízio entre as Forças Armadas. Redação dada pelo Decreto-Lei nº 900, de 1969. Art. 52. As funções de Estado-Maior e serviços no Estado-Maior das Forças Armadas são exercidas por oficiais das três forças singulares. Art. 53.
O Conselho de Chefes de Estado-Maior, constituído do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e dos chefes do Estado-Maior das Forças Singulares, reúne-se periodicamente, sob a presidência do primeiro, para apreciação de assuntos específicos do Estado-Maior das Forças Armadas e os de interesse comum a mais de uma das Forças Singulares. Capítulo 3º. Dos Ministérios Militares. Seção I. Do Ministério da Marinha. Art. 54. O Ministério da Marinha administra os negócios da Marinha de Guerra e tem como atribuição principal a preparação desta para o cumprimento de sua destinação constitucional. Primeiro cabe ao Ministério da Marinha I. Propor a organização e providenciar o aparelhamento e adestramento das forças navais e aeronavais e do Corpo de Fuzileiros Navais, inclusive para integrar em forças combinadas ou conjuntas. Segunda, orientar e realizar pesquisas e desenvolvimento de interesse da Marinha, obedecido o previsto no item V do artigo 50 da presente lei. Terceira, estudar e propor diretrizes para a política marítima nacional. Segundo ao Ministério da Marinha competem ainda as seguintes atribuições subsidiárias. I. Orientar e controlar a Marinha Mercante Nacional e demais atividades correlatas no que interessa à segurança nacional e prover a segurança da navegação, seja ela marítima, fluvial ou lacustre. Segunda, exercer a Polícia Naval. Art. 55. O Ministro da Marinha exerce a direção-geral do Ministério da Marinha e é o Comandante Superior da Marinha de Guerra. Redação dada pelo Decreto-Lei nº 900, de 1969. Art. 56. A Marinha de Guerra compreende suas organizações próprias, pessoal em serviço ativo e sua reserva, inclusive as formações auxiliares conforme fixado em lei. Redação dada pelo Decreto-Lei nº 900, de 1969. Art. 57. O Ministério da Marinha é constituído de I. Órgãos de direção geral. Almirantado, Alto Comando da Marinha de Guerra. Estado-Maior da Armada. Segunda, órgãos de direção setorial, organizados em base departamental, artigo 24. Terceira, órgãos de assessoramento. Gabinete do Ministro. Consultoria Jurídica. Conselho de Almirantes. Outros conselhos e comissões. Quarta, órgãos de apoio. Diretorias e outros órgãos. V. Forças navais e aeronavais, elementos próprios, navios e helicópteros, e elementos destacados da Força Aérea Brasileira. Corpo de Fuzileiros Navais. Distritos Navais. Comando do Controle Naval do Tráfego Marítimo, incluído pelo Decreto-Lei nº 900, de 1969. Art. 58. Revogado pela Lei nº 6.059, de 1974. Seção 2ª. Do Ministério do Exército. Art. 59. O Ministério do Exército administra os negócios do Exército e tem, como atribuição principal a preparação do Exército para o cumprimento da sua destinação constitucional. Primeiro cabe ao Ministério do Exército I. Propor a organização e providenciar o aparelhamento e o adestramento das forças terrestres, inclusive para integrar em forças combinadas ou conjuntas. Segunda, orientar e realizar pesquisas e desenvolvimento de interesse do Exército, obedecido o previsto no item V do artigo 50 da presente lei. Segundo ao Ministério do Exército compete ainda propor as medidas para a efetivação do disposto no parágrafo único do artigo 46 da presente lei. Art. 60. O Ministro do Exército exerce a direção geral das atividades do Ministério e é o Comandante Superior do Exército. Art. 61. O Exército é constituído do Exército Ativo e sua reserva. 1 grau. O Exército Ativo é a parte do Exército organizada e aparelhada para o cumprimento de sua destinação constitucional e em pleno exercício de suas atividades. 2 graus. Constitui a reserva do Exército todo o pessoal sujeito à incorporação no Exército Ativo, mediante mobilização ou convocação, e as forças e organizações auxiliares, conforme fixado em lei. Art. 62. O Ministério do Exército compreende I. Órgãos de direção geral. Alto Comando do Exército. Estado-Maior do Exército. Conselho Superior de Economia e Finanças. Segunda, órgãos de direção setorial, organizados em base departamental, artigo 24. Terceira, órgãos de assessoramento. Gabinete do Ministro. Consultoria Jurídica. Secretaria-Geral. Outros conselhos e comissões. Quarta, órgãos de apoio. Diretorias e outros órgãos. V. Forças terrestres. Órgãos territoriais.
Seção 3ª. Do Ministério da Aeronáutica. Art. 63. O Ministério da Aeronáutica administra os negócios da aeronáutica e tem